Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Que bom que você está aqui em mais um vídeo nessa semana. Já quero te convidar para se inscrever no canal se você não é inscrito. O vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta que me foi feita já há um tempo atrás, que é por que os adolescentes e jovens, quando eles chegam nessa idade, eles acabam abandonando a igreja. Então, diante dessa dúvida, eu quero expressar aqui a minha opinião. O Instituto Barna, ele fez uma pesquisa e ele disse o seguinte, que 60% dos adolescentes e jovens, quando eles chegam nessa idade de adolescência e juventude, filhos que foram criados na igreja, são filhos de pais cristãos, desde pequenos foram à igreja, quando chegam na adolescência e na juventude, eles abandonam a igreja. Por que isso acontece? Gente, isso é um número bem expressivo, porque é mais da metade, então um motivo deve haver. Porque as crianças, elas são o futuro, não só o futuro do país, não só o futuro do mundo, da humanidade, mas elas são também o futuro da igreja. Então, na igreja que você vai, se você quer uma igreja forte, com bons líderes, a gente tem que conversar sobre esse assunto. Eu tentei achar, gente, vários motivos para explicar. Eu tentei mesmo, meu pai está aqui segurando a câmera, ele está de prova. Eu tentei pensar em diversos motivos que eu pudesse apresentar para ti uma lista, mas eu fiquei em um, e esse para mim é o maior, e na verdade eu acredito que todos os outros itens que eu selecionei, eles podem ser contornados de alguma forma, mas esse não. Muitas vezes os pais, eles vivem um cristianismo de fachada. E não adianta você ir na igreja, você ser cristão, seus pais eram cristãos, você é cristão, agora seus filhos são cristãos, vocês levam ele na igreja, se depois do culto, quando tu chega em casa, tu fala mal do homem que pregou, da mulher que pregou, do pastor, ou enfim, de quem pregou na igreja, entendeu? Não adianta tu ir na igreja, mas durante a semana tu não vive uma vida de cristão de jeito nenhum. Você não abre a Bíblia com a tua família, não faz culto familiar. Na tua casa não se ouve hino, se ouve música secular. Na tua casa você não para um tempo para ler a Bíblia, para estudar. Teu filho não te vê lendo a Bíblia, só te vê assistindo novela. Se como na igreja tu trata bem as pessoas, mas dentro de casa tu chama teus filhos de imundícia, de desgraçado, fala palavrão. Se com a tua esposa ou com o teu esposo tu é agressivo, entende? Então, assim, pessoas que vivem assim, pais que são assim, são os culpados porque os filhos saem da igreja. É porque você, muitas vezes, é um cristão medíocre. Uma casca de cristão, mas, na verdade, lá dentro você é, como nas igrejas é chamada essa expressão, né? Uma pessoa do mundo, vestido de gente da igreja. Então, esse é o maior motivo. E assim, ó, ninguém aceita hipocrisia. Se você age assim, mas depois tu quer cobrar do teu filho que ele vá na igreja, por que ele vai numa igreja que tu sempre tá falando mal? Por que ele vai querer ler um livro que ele nem vê tu pegando a tal da Bíblia para ler? Por que ele vai querer ouvir músicas de louvor se na tua casa, se no teu carro, o que toca ali é pancadão, é funk, são músicas de palavras chulas? Por que ele vai querer enobrecer o caráter dele lendo um bom livro se na tua casa só se assiste filmes com apelos sexuais fortíssimos ou filmes de muita violência? Por que ele vai querer se relacionar com o pessoal da igreja se com o pessoal da igreja tu é falso e com ele, o teu próprio filho, tu é alguém rude, alguém injusto? Existe um psicólogo americano chamado Paul Vitz, e eu anotei aqui na minha agenda uma citação de um livro que ele escreveu, falando sobre por que os filhos se tornam ateus, filhos de pais cristãos se tornam ateus, e ele disse, olha só o que ele escreveu, eu anotei aqui, diz assim, ó, o relacionamento entre pais e filhos aumenta o número de ateus em vários países. E por que isso acontece? Crianças que têm um mau relacionamento com o pai tendem com mais frequência a rejeitar a existência de Deus. Muitos pais são formadores de ateus. Cuidado com isso. Cuidado com isso. E aqui, esse para mim é o motivo. Então, para a pergunta que me fizeram, Fran, por que os filhos, quando chegam na adolescência, saem da igreja? É porque quando eles chegam na adolescência, eles têm um pensamento crítico. Quando eles chegam na juventude, principalmente quando eles começam a trabalhar e começam a se sentir mais donos de si, mais senhores de si, e eles começam a se ver livres da hipocrisia dos pais, eles começam a se revoltar contra isso. Fran, por que os filhos saem da igreja? Os filhos saem da igreja porque os pais vivem um cristianismo hipócrita, vazio, um cristianismo sujo. Usam o nome de Deus para se fazer de cristãos, mas na verdade são lobos vestidos com pele de ovelha. É por isso que, na minha opinião, os filhos saem da igreja.
Portanto, se você não quer que o seu filho saia da igreja, repense a maneira como você se relaciona com a igreja. Repense a tua vida cristã. Repense os hábitos que acontecem dentro da tua casa. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Talvez eu pisei em alguns calos, mas eu pisei com amor. Que mesmo não conhecendo você, eu sinceramente desejo que o teu filho, mesmo não conhecendo ele, mas há um desejo sincero de que os filhos tenham um contato com Deus e que esses filhos conheçam a Deus, porque eu sei o que Deus pode fazer quando Ele atua na mente e no coração dos jovens. E sabe, eu tô cansada já de ver pais se levantarem na igreja e pedirem oração pelos filhos para que eles retornem para os caminhos de Deus. Eu tô cansada já de ver isso, sabe? Enquanto o que resolveria antes deles se levantarem na igreja para pedir oração para que os filhos voltem para a igreja, que esses pais fossem até os filhos e pedissem perdão pelos erros que cometeram. E só então fossem pedir oração para que os filhos voltem para a igreja. Sabe, eu tô cansada de ver isso. E eu precisava falar sobre esse assunto, porque essa é a solução, gente. Você não quer que o seu filho saia da igreja, você quer que o teu filho tenha um relacionamento com Deus, então ele precisa ver você amando a tua igreja, se relacionando bem com ela e tendo um bom relacionamento com Deus. Espero que esse vídeo tenha feito diferença na tua vida, que você tenha tomado uma importante decisão em relação a esse assunto, tá bom? Um grande beijo pra você. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o teu gostei. É muito importante, tá bom? E se você quiser, se ter vontade para deixar um comentário, eu vou responder com bastante carinho, tá bom? Tchau, tchau.